O assunto nosso hoje é cooperativismo. Você já deve ter usado muitas vezes cooperativas. Todos nós usamos a cooperativa de transportes, com táxis, cooperativa de saúde e diversos produtos da agricultura, né, laticínios, que são feitos através de cooperativas de produtores rurais. Assim, a cooperativa, uma organização social e econômica, responde por cerca de 5% do PIB capixaba. Hoje você vai saber um pouco mais do que é o cooperativismo com a tese de doutoramento do Dr. Roberto Fassarella. Fassarella, como surgiu o cooperativismo? Teve início no século XIX, meados do século XIX, com os socialistas utópicos. Depois dos fracassos de algumas tentativas, em 1844 foi fundada, então, dentro do novo modelo, a Cooperativa dos Probos Pioneiros de Rochdale, na Inglaterra. Essa cooperativa era do setor de consumo e ela conseguiu um enorme sucesso. Esse sucesso, então, fez com que o cooperativismo, no início no setor de consumo, depois também no setor de crédito, se expandisse pela Europa continental. Essa expansão, ela se deve, primeiro, a esse fator motivador do movimento cooperativista, que quando a sociedade, as famílias, os indivíduos identificam uma falha no sistema que impedem as pessoas de terem um melhor padrão de vida. E quem foram os integrantes? Os fundadores daquela cooperativa de Rochdale foram artesãos preocupados com acesso a alimentos e itens, né, consumo familiar. Quando chega na Europa continental, esses movimentos eles chegam na Europa continental, aí aparece um outro elemento, mas de apoio ao cooperativismo, foi a Igreja Católica. Na doutrina da encíclica do Papa Leão XIII, a encíclica Rerum Novarum, que, identificando aqueles problemas da sociedade da época, ele pediu orientação por parte do clero aos cristãos, que através de cooperativas e outros tipos de associações, eles conseguiriam resolver parte dos problemas que os afligiam. Sim. Com esse apoio da igreja, então, que foi um reforço muito grande no movimento cooperativista, ele se expandiu para a América do Norte, da América do Sul, nos mesmos moldes. Identifica a necessidade por parte de famílias em determinadas situações. Essas famílias identificam a cooperativa como uma estrutura para resolver esses problemas, os problemas pessoais e das famílias, tanto na área de consumo como de crédito. Na América do Norte, também, então, a Igreja Católica, ela se envolve nos movimentos cooperativistas. No caso do Espírito Santo, as primeiras cooperativas é já de 1920, que são as cooperativas do setor de crédito. Sim. Mas elas foram idealizadas pelo poder público e elas fracassaram. Não foi um movimento que surgiu da população, da sociedade organizada. Mas onde que surgiu os maiores movimentos foi no setor agrário. E dentro do setor agrário, no principal produto da economia capixaba, que foi o café. E que foi, então, o tema da minha investigação. Nós chegamos a conclusões interessantes. Que no Espírito Santo ele seguiu o mesmo ritmo do movimento lá da Europa e lá do continente americano. São os mesmos elementos, que era a hipótese da minha tese. Esses elementos eram os mesmos. Primeiro, a necessidade de uma instituição que tirassem os cafeicultores de uma solução que os oprimia. Sim. Que a literatura chama de sanduíche, de efeito sanduíche. Sim. Os produtores do café, eles precisam de insumos para produzir e precisam também do mercado para vender. Eles estavam aí oprimidos do que vinha antes da agricultura, os insumos, que era uma estrutura com excesso de intermediação que aumentava muito o preço dos insumos. Eles tinham dificuldade em acesso à tecnologia. Principalmente nessa época, né? Isso. Porque as estradas eram muito difíceis. O abastecimento de tudo era muito difícil. Dependia. Escoamento, inclusive, dos produtos. Eles dependiam da intermediação.
E quando eles produziam o café, adiante também, até o consumo final, excesso de intermediação de compradores locais, torrefadores, comerciantes. Eles identificaram nessa estrutura a opressão que eles viviam, né, na economia. E o que eles fazem então? A cooperativa. Então tá aí o primeiro elemento fundamental. Mas esses movimentos eles surgiram por parte dos próprios cafeicultores. Sim. E no norte do estado teve especificamente uma congregação, a congregação comboniana. Os padres combonianos se empenharam muito no desenvolvimento do cooperativismo. Então, identifiquei também a Igreja Católica como parte do movimento cooperativista, é importante. O Estado se envolveu tanto com produção de leis adequadas aos movimentos cooperativistas e a estruturação das cooperativas, mas também de apoio logístico, de apoio técnico, de apoio de gestão para as cooperativas, do Estado do Espírito Santo especificamente. Isso também foi fundamental para que as cooperativas elas ganhassem corpo, né, e uma direção adequada. E também a questão aqui foi identificado como em parte lá do Canadá e na América Latina e no Brasil, a etnia. Mais de 50% das cooperativas fundadas no setor agrário, sim, e quase 70% das fundadas no setor de café são de origem italianas. Olha que interessante. Analisando lá essas assembleias de fundação das cooperativas, fica lá claro, identificado a origem étnica dos imigrantes italianos, principalmente. Tanto aqui quanto na América do Norte? Isso. Também, e como na América Latina e como no Brasil de um modo geral. Então esses 4 elementos, eles acompanham o cooperativismo desde o seu início lá na Europa. A cooperativa é uma empresa que tem a participação societária, praticamente, né, dos seus cooperados. Só que ela é diferente de uma empresa, porque quando nas decisões da Assembleia, quem tem um valor maior lá nos fundos da cooperativa, ele não tem mais voto, ou o voto dele não tem mais valor do que o pequeno, né, do menor Sim. que estiver lá. Sim. Então essas decisões são decisões de assembleia e que está claro nos estatutos de Rockdale, a democracia. Sim. Se a democracia não for implantada dessa forma, de cada sócio um voto, ou de cada cooperado um voto, as cooperativas vão fracassar. E realmente tem esses exemplos. Elas fracassaram, as que não seguiram aqueles 9 princípios dos pioneiros de Rockdale. E qual foi a cooperativa que você concentrou seus estudos? Eu analisei, primeiro, o movimento da cafeicultura como um todo. E depois eu concentrei o meu estudo, agora eu vou fazer o teste de uma cooperativa importante de café, que é a maior cooperativa de café com dinão do mundo hoje, que é a cooperativa dos cafeicultores de São Gabriel da Palha. O que eu fiz? Então eu vou pegar esses mesmos elementos do desenvolvimento do cooperativismo e vou testar nessa cooperativa também. Se repetiu o fenômeno. Agora, uma coisa interessante, é um sistema em que as pessoas se reúnem para produzir mais, para conseguir chegar ao mercado, tornarem-se empresários dos seus próprios negócios, juntos. É uma filosofia, eu diria, que tem um cunho social muito forte e econômico, né? Isso. E nasceu dentro de um capitalismo, que é o capitalismo inglês e do capitalismo americano. Numa fase terrível do capitalismo inglês. Exatamente, nesses momentos, como diz lá a encíclica Carrera Novaro, né? Esses momentos de grande sofrimento é que surge esses tipos de movimentos, né? Certo. Então, exatamente no seio do capitalismo, a sede do movimento capitalista da época, que é a Inglaterra, é que surge o movimento cooperativista. Tem uma questão que parece até contraditória. O importante para o ser humano é ele resolver os problemas que o afligem pessoalmente. É isso que ele busca. Ele tem a liberdade para buscar isso.
a cooperativa, ela vem, porque a impressão que dá é que a cooperativa vai restringir um pouco as liberdades. Né? Você está numa cooperativa, numa estrutura, ela vai te impor condições. Mas o que os autores colocam é que a cooperativa, ao invés de restringir as liberdades individuais, deve aumentar, ampliar essas liberdades individuais. Sim. Então, olha só, você está num ambiente socialista, que é o cooperativismo, é um pensamento socialista, mas que também preza e preserva as liberdades individuais. Isso é interessante do cooperativismo. Sim. E talvez esteja o segredo, viu, Bressan, desse sucesso das cooperativas, porque sim, é impressionante o sucesso das cooperativas, né? E elas não vêm do socialismo marxista, ela vem do socialismo utópico e que tem essa preocupação das liberdades, com as liberdades individuais e as instituições cooperativas como instituições para preservar e ampliar essas liberdades individuais. É muito interessante. E aqui no Espírito Santo a gente tem casos aí diversos, né? Então quais as áreas? Só para citar rapidamente. No Espírito Santo hoje o setor com maior número de cooperativas é o setor de transportes. O segundo setor é o setor agrário e o terceiro setor é o setor de crédito. A sociedade capixaba do Espírito Santo, ela está toda entremeada por associações cooperativas, né? Todos os setores praticamente. E as cooperativas se consolidam cada vez mais como uma estrutura que funciona nos ambientes socioeconômicos. Mas isso é um fenômeno do mundo inteiro, viu? E é exatamente no mundo capitalista é que você tem esse maior desenvolvimento do cooperativismo como nós conhecemos ele hoje, né? Certo. Não deve ter cooperativa nos países comunistas, socialistas? Não, estiveram. Foram formados pelo Estado. Pelo Estado. Não foi um movimento autônomo da sociedade. De homens livres, né? De homens livres, exatamente. Não foi um movimento de homens livres. O Rousseau, né, lá o iluminista, ele trata esse conceito de agregação, de cooperação. Ele diz que esses movimentos, eles precisam ser exatamente de homens livres. Sim. Passarela, agradeço mais uma vez pela sua entrevista e desejo sucesso no lançamento do seu livro Cooperativismo no Setor Cafeeiro do Espírito Santo. TV Ambiental, a TV que te reconecta.